pastor Caio Fábio, a sua muito digníssima esposa, a pastora Patrícia, está ali o Davizinho, essa família abençoada, toda a família do pastor Fábio, que me recebeu com muito carinho, né, esses dias na sua casa. Que Deus possa ricamente retribuir todo o carinho que vocês me ofertaram. A minha esposa era para estar aqui, né, justificando, irmãos, nós temos filhos, né, e o que era mais novo, antes do Artuzinho, teve crises, né, ele tem problema de respiração e de alergia, e aí só a mãe dele mesmo, só a Natália, para poder cuidar dele quando ele dá crise. E ele deu crise ontem à noite, foi parar no hospital, então tive que antecipar a passagem dela para ir embora, para poder cuidar do nosso filho lá. Mas eu tenho certeza que ela está ligada lá online, intercedendo por nós, deixando um abraço, um beijo para todos eles agora, em nome de Jesus. Se achou o texto, pode liberar um glória do tamanho do seu milagre. Está escrito: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e agora vêm os credores para levar os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse, ou Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. E ao que ela prontamente respondeu: tua serva não tem em casa, não tem nada, ou melhor, tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Você que pode, tome o seu assento, se acomode da melhor forma. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica muito conhecida. É um texto que aguça a nossa fé. É um texto que nos mostra que o nosso Deus não é um Deus apático às nossas necessidades e crises. Pelo contrário, é um texto que nós aprendemos que Deus tem sempre uma saída, uma solução, independente do caos ou do nível do problema que esteja à nossa volta. E quando eu olho este texto, e que venho, né, de muitos anos na igreja, este texto é muito conhecido, muito pregado, muito ensinado, muito comentado. E eu sempre faço uma pergunta quando eu vejo alguém abrindo este texto: o que faz desse texto ganhar tanta força em nossas reuniões? O que faz esse texto ser tão popular em nossos cultos? E quando eu olho para o tema central que a história aborda e fala sobre dívidas, parece que esta dúvida já me é respondida e salientada. E quer ver agora, não se sinta constrangido, mas é apenas um senso para que a gente possa entender o porquê que o texto é tão popular. Queridos, levante o braço por gentileza. Só quem não tem dívida para eu conhecer daqui. Só quem não tem dívida. Agora quem tem dívida, levante o braço para eu ver. Teve um que levantou até as pernas lá no som, lá na mídia. Tem um que deu um pulo. Mas nesses dias de crise socioeconômica que nós estamos vivendo, não é difícil encontrar alguém que não tenha pelo menos ali uma dívidazinha que precisa ser reorganizada, né? Ou seja, todos nós aqui hoje em 100% estamos aqui porque levantamos a reunião porque temos uma dívida para ser resolvida. Se serve de consolo para nós esta noite, você não é o primeiro a viver este problema e também não será o último. E esta viúva aqui nos mostra isso, porque além dela, muitos nos dias de Moisés já viviam esta problemática, dívidas. E Moisés, como grande legislador que era, deixou 2 leis que se aplicavam diretamente ao caso de dívida. A primeira lei que eu recito aqui hoje está lá em Deuteronômios 28:10, que fala sobre o penhor. Toda pessoa endividada, não tendo dinheiro, money cash para pagar a dívida, ela poderia penhorar os seus bens. Seus bens seriam confiscados como uma garantia para que a dívida pudesse ser paga. Mobílias, imóveis, joias, animais, propriedades, o que tivesse de valor, seria confiscado como uma garantia para que a dívida pudesse ser paga. Mas pastor, e se a pessoa fosse pobre de maré de si, o que faz? Ela poderia trabalhar para o credor. Êxodo 22, Levítico 25 fala sobre isso. Ela deveria trabalhar para o credor. Não só ela, mas toda a família ficaria imbuída de se empenhar
todos os dias trabalhando para o credor, a fim de que a dívida fosse perdoada ao longo dos anos. Ou seja, duas formas Moisés deixa como pagamento de dívida nestes dias: ou penhora o que tem, ou paga a dívida trabalhando. Só que a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 22, que alguns homens encontraram uma brecha no sistema. De que forma? Diz a Bíblia que quando Davi foge de Saul e se esconde em uma caverna, conhecida como a caverna de Adulão. Qual é o nome da caverna? Qual é o nome da caverna? Pasmem, quando Davi pisa na caverna, ele percebe que não é o primeiro a entrar lá. Já havia 400 homens escondidos nesta caverna. E olha o retrato: sem perspectiva, angustiados, atribulados e o principal, endividados. O que faz esses homens se esconderem em cavernas é o fato nesses dias deles não quererem se comprometer a trabalhar para o credor para pagar a dívida. E por que muitos fugiam então? Porque tinha credores que acrescentavam juros na dívida e faziam com que os endividados trabalhassem além do tempo que deveria. Então, para evitar de ser lesado e trabalhar além do que deveria, eles esperavam a noite chegar e fugiam, vivendo marginalizados, escondidos em cavernas, longe de um convívio social, porque estavam endividados. E agora a Bíblia nos apresenta este caso de dívida, aonde esta viúva procura Eliseu para lhe ajudar numa dívida. E algo interessantíssimo, não é ela que faz a dívida, é o marido que contraiu. Porém, a dívida não é enterrada com o marido, a dívida não é sepultada com o mesmo. Parece que eu vejo que acabaram de sepultar o marido, eles ainda estão usufruindo ou vivendo o momento do luto, que está bem recente, e os credores demonstram um mínimo de empatia aqui, porque eles batem na porta, sem respeitar o luto, e estão dizendo: vocês acabaram de enterrar o pai, você acabou de enterrar o seu marido, mas a dívida dele está viva, e se vocês não pagarem a dívida, eu vou levar os seus filhos, como a lei diz, para pagar a dívida no lugar dele. Quando eu olho para este texto, quando eu olho para dentro desta casa, eu enxergo dois desafios aqui. O primeiro desafio que eu enxergo neste texto é o desafio de superar o luto. Quem já viveu a dor do luto sabe do que eu falo. O momento do luto não tem praia, não tem parque, não tem shopping, não tem amigos. É o momento que só o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, e o tempo para cicatrizar nossas feridas. Além do luto, que tira qualquer motivação, disposição, esta família também vive a vergonha, porque ser cobrado em praça pública traz constrangimento e vergonha. E um momento de vergonha a gente não quer se expor. Quem está passando um momento de vergonha não põe foto em rede social. Quem está passando um momento de vergonha não dá os ares de sua graça em qualquer ambiente, porque o melhor remédio para a vergonha é a falta ou ausência de disposição. Você está conseguindo perceber comigo então que são dois problemas distintos que provocam a mesma reação? Isto faz com que a família, enlutada, envergonhada, talvez dê duas voltas na chave e digam: daqui a gente não sai, não temos motivos para sair de casa. E pelo contrário, quando eles olham para o relógio, o calendário, vê que o prazo se esgota e a qualquer momento os credores podem bater na porta definitivamente para levá-los como servos ou escravos, se assim você preferir. Só que quando eu olho o texto, eu vejo esta mulher se redescobrindo. E por quê? Porque ela percebeu que se fizer de vítima não vai resolver o problema. Se trancar no quarto escuro não vai resolver o problema. Culpar quem foi embora não tira eles dessa situação. Parece que eu vejo ela despertando no meio de tanta ameaça, de tanto conflito, de tantas vergonhas e luto, e ela se arrumando para sair de casa. Entra no texto comigo, entra nesta casa agora. Parece que eu vejo, Eric, ela se arrumando para sair de casa, e os meninos perguntando: rapaz, tanto tempo mamãe não sai de casa, por causa da vergonha, por causa do luto. Para onde é que ela vai? Aonde que ela vai? Dia 8 de janeiro, quinta-feira, é quinta ou quarta hoje? Quinta, né? Eu estou perdido no tempo. Quinta-feira,
dia 8 de janeiro, se preparando para sair de casa às 19 horas, para onde que ela vai? Talvez a resposta mais plausível para o momento deveria ser: ela vai anunciar um novo endereço, porque eles sabiam que endividados se escondiam em cavernas, quando não tinham condições de pagar a dívida. Mas o que eu vejo é uma mãe se posicionando dentro de casa e entendendo que ela não tem que fugir do problema, porque ela conhece o Deus que serve e o Deus da sua casa. E o que eu vejo neste texto? Eu vejo uma mãe saindo de casa e indo para o projeto de vida de 2026, entrando na igreja, e o texto diz que ela abre a boca e começa a clamar. Ela abre a boca e começa a clamar. Ei, deixa eu te dizer algo aqui. Para quem sabe prestar culto, para quem sabe clamar, uma oportunidade é o suficiente para Deus mudar o quadro da sua história. Ei, você está tendo alguns dias de projetando. Ela não teve, ela teve um dia só, mas um dia foi o suficiente para ela clamar com tanta intensidade e fazer com que a pessoa certa olhasse para ela, a fim de lhe dar uma direção para sair daquela situação. E eu venho nesta noite te dizer que de muitos endereços que você poderia buscar socorro, você está de parabéns, porque você está no lugar certo, na hora certa, porque é deste lugar que vai sair uma palavra, uma visão, uma direção de Deus para mudar a tua história. Será que você pode me ajudar a pregar? Segure a mão desse vizinho que está do seu lado. Vamos lá, é didático isto, é comunhão, é coinonia, e talvez o milagre do seu irmão esteja na sua boca agora. Olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela e diga para ele: se tiver pelo menos alguém na casa para clamar. Assim ele não vai abrir a boca. Diga: se tiver pelo menos um de pé para clamar. Diga para ele a garantia de que o inferno, fala para ele a garantia que demônios, é a garantia que a vergonha não será instaurada na sua casa este ano. Ei, olha para o texto. É uma mãe que entra no culto para não clamar por ela, para clamar pelos filhos, embora a ameaça não esteja diretamente sobre ela, a ameaça estava sobre os filhos. E eu faço uma pergunta ao Ministério do Amor: cadê os meninos clamando com a mãe? Quem está sob a ameaça é os meninos. E olha quem vem para o projetando: a mãe. Parece até a tua história aqui hoje. É eles que estão enrolados e é você que vem para a igreja. É os filhos que estão em apuros e é você que vem clamar. É o teu marido que está na desgraça e é você que vem abrir a boca. E talvez as lágrimas correm no rosto, porque você queria eles do teu lado e eles não vieram. Mas eu tenho uma notícia para abalar o inferno e fazer você dar um glória a Deus agora. Qual? Se eles não vieram, não tem problema. O importante para Deus é que Ele conseguiu te achar aqui hoje. Alguém levantou a mão aqui do meu lado direito para adorar? Vou repetir: se eles não vieram, não tem problema. O importante para Deus é que você conseguiu chegar, e através de você Deus vai liberar livramento, escape, vitória para a tua casa. Você está entendendo por que o diabo luta tudo para te esfriar? Você está entendendo tudo porque o diabo luta tudo para te distrair? Porque ele sabe que você é a coluna de sustentação deste ambiente. Se você desmoronar, tudo desmorona. Se você enfraquecer, a casa cai. Tem gente caminhando sobre os teus joelhos lá. Tem gente que já era para estar morto, só não morreram porque tem alguém para clamar. Tem gente que já era para ter quebrado, não quebrou porque a mãe ora. Tem gente que já era para ter falido porque não faliu, porque a esposa clama. Teve filhos que já era para ter sido destruídos porque não foram destruídos, porque o pai abriu a boca para adorar. E lá vai, para a vergonha do inferno. 2026, você continua de pé para atrapalhar os planos do diabo contra a tua casa e tua vida. Aleluia.
Ela abre a boca e começa a clamar. Pastor Fábio, aí o texto começa a nos ficar melhor, porque ela chama a atenção da pessoa certa, pastor Eliseu. O pastor Eliseu era uma representação de Deus na terra por ser um profeta. E Eliseu falando era como se Deus estivesse falando. Eliseu vê aquele clamor tão intenso e ele vai interrogar, ele vai fazer um gabinete com ela. E a pergunta é: o que fazes aqui? Se você está clamando desta forma. E ela abre todo o jogo: meu marido, teu servo morreu, e teu servo sabia, temia o Senhor, e tu sabe disso. E por causa de uma dívida, os credores estão batendo em nossa porta para levar os nossos filhos como servos ou escravos. A melhor coisa que eu enxergo neste texto, desculpa, não é nem ver a multiplicação do azeite aqui. Pastor Fábio, o que me comove neste texto é ver o testemunho de alguém continuar falando depois de morto. E isso fica mais forte, porque quem está falando que ele temia o Senhor não é quem conhecia em cima do púlpito pregando. Quem está falando que ele temia o Senhor não é quem conhecia ele somente 2 horas de culto, não é colega de trabalho, não é vizinho, é quem dividiu o teto. Essa mulher está falando para Eliseu o seguinte: vocês tinham acesso à reputação, mas eu tinha acesso ao caráter. O que ele era de porta para fora era muito mais de porta para dentro. E deixa eu melhorar: o nosso testemunho ganha mais força quando é liberado dentro da nossa própria casa. Eu sei que aqui em Goiânia, o Ministério do Amor não tem isso, só lá no Rio de onde eu venho. O quê? Gente que tem testemunho de porta para fora, mas não consegue ter o testemunho de porta para dentro. De porta para fora é homem de Deus, de porta para fora é mulher de Deus, mas dentro de casa. Aí Paulo, ele vai orientar Timóteo assim: Timóteo, eu sei que a obra está crescendo e você está precisando de obreiros, mas se na tua lista o critério é se canta, prega, revela, risca, porque para o céu não funciona talento e nem performance. O céu procura caráter. Vê se é marido de uma mulher só, vê se não é dado ao vinho, vê se tem a casa, os filhos sobre sujeição, porque a gente não está preocupado com a performance no púlpito e o que ele é de porta para fora. Nós estamos interessados do que ele é de porta para dentro. Aleluia, aleluia. Esta mulher está abrindo a boca para dizer: ele tinha um caráter ilibado. E eu falo com propriedade porque dormia, convivia com ele. E um testemunho tão bonito não pode ser manchado por uma dívida. Aí Eliseu se viu na obrigação de fazer alguma coisa, e aqui eu começo a pregar e entrar na mensagem para você. Aí Eliseu faz a célebre pergunta: me declara, o que é que tens em casa? Sabe o que eu vejo, pastor Caio Fábio? Esta mulher se redescobrindo quando ela diz: a tua serva. Olha como ela começa no texto: e uma mulher das mulheres, sem nome, sem identidade, apenas mais uma entre muitas, uma mulher das mulheres. Mas quando o problema apertou, o que sai da boca dela não é só apenas uma mulher das mulheres: a tua serva. Sabe o que ela está dizendo? A referência de servidão nesta casa morreu. Meu marido, teu servo. Mas quando o servo não está presente, essa mulher descobre uma identidade perdida que estava dentro dela. Ah, Jesus, eu vou liberar. Talvez você viu coisas apertando na sua volta, e não é Deus te punindo, é Deus querendo fazer você descobrir uma identidade que nem você sabia que tinha.
Alguém levantou a mão para dar glória. Eu vou repetir isto. Talvez você viu coisas apertando a sua volta para você descobrir um potencial que nem você sabia que tinha. Foi na hora do aperto que você viu uma empreendedora surgir. Foi na hora do aperto que você viu uma leoa surgindo. Foi na hora do aperto que você viu alguém tão destemido, tão desbravador, te descobrindo. E a Deus dizendo: luta, não para. Quem Deus levantou para se movimentar. Eu vou repetir: esta guerra não veio para te matar, veio para colocar para fora, expor uma identidade que nem você sabia que tinha. Pega a mão de alguém e me ajude a pregar, vamos lá. Diga-se para ele: a referência de servo era o marido. Fala: mas o servo morreu. Fala para ele: mas é quando na ausência da referência se descobre alguém que também poderia servir dentro daquela casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que Deus tira de perto de nós, não é para te punir nem matar, é para que você comece a desenvolver, para que você comece a crescer. Talvez você se viu sozinho em algumas situações, porque tinha gente que te estendia a mão, tinha gente que te ajudava, tinha gente que te socorria, e quando você viu, todo mundo foi embora e sumiu. É Deus dizendo: não julgue, porque foi eu que tirei, para você se levantar e parar de depender de alguém. Tua serva. E olha o detalhe: não tem nada em casa. Alguns tentam relativizar o testemunho, outros tentam maquiar a realidade. E desculpa, a interpretação parece ter que ser literal. Ela fala, pastora Betânia, simplesmente a verdade. Não tinha mais nada, meu amigo. Quando o profeta pergunta: me declaro que tem casa, ela olha para a casa dela na visão, na memória, e diz: rapaz, não é que não tem mais nada? E a única resposta para que esta viúva não tenha mais nada em casa, lembra que eu recitei para você a lei do penhor? Se não tem dinheiro, paga com o que tem. A corrente que eu mais gosto que explica isto é o fato desta mulher achar que o que ela tinha em casa pagaria a dívida. Ela permite o penhor ser levado, porque ela achou que o que ela tinha pagaria a dívida, pastor. Só que ela não contava com a expertise dos credores. Preste atenção nisso, que se isso não valeu glória, eu não sei mais o que vale. E com a expertise dos credores, eles viram que não tem marido. E a figura de homem na Bíblia é de proteção e provisão. Homem que não provê e protege está com defeito de fabricação. Porque a figura masculina para a sua família tem que ser de proteção e provisão. E quando os credores olharam para casa e disseram: não tem marido, não tem que prover, não tem que proteja, a casa está vulnerável. Vamos acrescentar juros, não levar só o penhor, vamos levar os filhos também, que era um costume da época, acrescentar juros para se beneficiar em cima da vulnerabilidade dos menos favorecidos. Só que aqui que eles começam a cair do cavalo, e a gente dá glória a Deus. E por quê, pastor? Porque de certo eles estavam que o marido está morto, só que eles se esqueceram que a casa tinha dono. Alguém deu glória a Deus. Eu vou repetir: o marido está morto, mas a casa tem dono. E eu vim pregar para alguém aqui hoje que Jesus é o dono da sua casa. E a casa que Jesus é dono não significa que terá ameaças contra ela, não significa que tenha levantes contra ela, mas é a certeza de que o dono da tua casa não vai deixar nenhuma ameaça surtir efeito contra ela. Olhe para quem está do seu lado e vê se Jesus é o dono da casa dele aí. Vê. O marido está morto, mas a casa tem dono. E ela está abrindo a boca para dizer: não tenho nada em casa, porque levaram o penhor. Até que Deus ilumina o profeta Eliseu e ele entende que na rota da perda dela estava também a sua honra.
Vamos lá, é a chave para o seu ano. Que na rota da perda estava a sua honra. Com Deus, nem sempre quem perde, perde. Com Deus, até quem perde tem propósito na perda. Eu vou melhorar, porque quando ela olha para casa e diz não tem nada, está vazio, estava, minha pastora, do jeito que Deus gosta. Porque o vazio é o melhor terreno para Deus operar. Viu, glória? Vamos devagar. O que os credores e o inferno não sabem, que o que para ela era vazio, para Deus era espaço. Eu só continuo se você bater na mão de 3 e diga: não é vazio, é espaço. Me prova que não é vazio, é espaço. Vamos lá. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, Bereshit 1? E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma estava igual a casa de quem? Só que quando Deus olha para a terra, não vê vazio, vê espaço. E se tem espaço, uma palavra cabe: haja luz. Não levante uma mão, não levante as duas no terceiro andar. Eu não sei o que você perdeu em 2025, mas Deus está dizendo: você está longe de estar na rota da vergonha. Foi Deus que gerou espaço para que uma palavra pudesse preencher. Abate na mão desse irmão, aí eu só continuo. Se você bater na mão de 3 e diga: não é vazio, é espaço. Pastor, ainda não me convenceu. Segura essa então. Diz a Bíblia que Jó era um homem sincero, reto, temente. E o próprio diabo disse que Deus fazia gosto de abençoar Jó. Era tanta bênção que Deus queria até dar mais coisas, mas não tinha espaço, pastor. Aí que entra nesta interlocução o bobo do diabo, com a proposta de deixar tudo vazio. E o diabo tira os camelos, as ovelhas, os bois, os jumentos, até os filhos. E ele dizendo: está vazio. E Deus da eternidade dizendo: é espaço. O diabo está sendo instrumento do eterno e não sabe por quê? Porque gerando espaço, cabe mais coisas que antes coube. Você não pegou? Eu vou melhorar. Olha o que está escrito em Jó 42:10. E o Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro. Se chegou tudo em dobro, é porque não era vazio. Foi Deus criando espaço para trazer coisas maiores e melhores para colocar no lugar. Pare de chorar pelo ano de 2025. Pare de lamentar pelo que se perdeu. É Deus dizendo: sou eu reescrevendo uma nova história. Sou eu gerando espaço para que chegue coisas novas e maiores. Pastor, ainda não serviu para me dar glória. Melhora. Lá vai Pedro e seus amigos. Passaram a madrugada toda lançando rede ao mar e nada pegaram. Quando a manhã está raiando, diz o texto que eles vêm para a praia. Gecharam os navios ancorados, atracados, e agora estão lavando as redes. Pedro olha para o vazio do barco e diz: não sei como vai ser o dia de hoje, mas o texto diz que na mesma manhã Jesus chega. E olha a expressão de Lucas: e ele viu 2 barcos junto à beira da praia. Irmão, se isso não valeu glória, eu não sei mais o que vale. Você reparou que os olhos de Jesus estão no mesmo barco que Pedro estava? Só que o problema muda com uma questão de ótica. O que Pedro olhava e via como vazio, Jesus olhou para o mesmo barco e viu. Aleluia! Aleluia! E como ele viu o espaço, está no texto: Pedro, eu vou entrar no teu barco. Eu faço uma pergunta aqui:
Irmãos, e se Pedro vem de uma pescaria bem sucedida pela madrugada? O barco estaria lá? Sim, mas não seria um barco vazio. E se não tem vazio, não teria espaço. E se não tem espaço, Jesus não entraria. De verdade, o que eu vejo não é Pedro errando os peixes. O que eu vejo é Deus Pai tirando os peixes da rede. Sai. Uma queda de braço a madrugada toda. E Pedro é insistente, viu? Porque uma vigília da noite não foi o suficiente para fazê-lo desistir. Só que Deus não tem problema com isso, porque Ele não cansa, Ele não cochila, nem tosqueneja o guarda de Israel. Deus fez plantão aquela madrugada dizendo: hoje não tem peixe na rede, porque eu preciso de um barco vazio de manhã. Alguém deu glória. Ei, sabe, está percebendo que Deus está atrapalhando o projeto de Pedro? Para que o projeto de Deus dê certo. Deus está fazendo o projeto de Pedro dar errado para o projeto do seu dar certo. E eu vim pregar para a gente aqui hoje, que está se culpando pela porta que fechou, pela frustração que chegou, pela ausência dos resultados, e Deus está dizendo: calma, não é tua culpa, não é a tua incompetência, sou eu que escolhi logo o seu barco para ficar vazio, para que eu pudesse preenchê-lo. Você está aqui comigo ou estou sozinho? Então você está dizendo, pastor, que Deus atrapalha o meu projeto para o projeto dele dar certo? Isso. E tem gente que só chegou até aqui porque o seu projeto deu errado. Fala sério, se tudo que você planejou, sonhou, tivesse acontecido, talvez nem aqui você estaria. Talvez se tudo tivesse acontecido do jeito que você planejou, nem crente você era. Posso ser mais fundo? Talvez nem vivo mais você estaria. Só que esta noite, você não vai só dar glória a Deus pelo que deu certo. Aleluia! Esta noite, será que você tem alguns segundos de glória para adorar a Deus também pelo que deu errado? Segure a mão de alguém aí, me ajuda, vamos lá. E diga assim para ele: deu errado para você, mas deu certo para Deus. Se ele não pegou, diga: deu errado para você, mas deu certo para Deus. Eu venho nessa noite só te dizer que nunca foi vazio, sempre foi espaço. Pastor Fábio, se não pegar, não pegam mais nada. Olha isso. E como se aplica no texto? Está lá. Que quando ela abre a boca para dizer não tenho nada em casa, Eliseu entendeu: opa, não é vazio, é espaço. Então pede vasos emprestados. Não pede pouco, pede muitos. Porque aonde tiver um cômodo vazio, você vai preencher com vasos. Eu faço uma pergunta: e se ela abre a boca, ao invés de dizer que não tem nada em casa, e dissesse: eu tenho uma mesa, eu tenho uma cadeira, eu tenho uma cama? Caberia muitos vasos? Você está entendendo que o processo da honra passava pela perda? Porque o que para ela é perda, para Deus é ganho. Ganho de espaço. Porque quanto mais espaço na casa, mais vaso tem. E quanto mais vaso tem, mais azeite era multiplicado. Jesus, eu vou repetir: quanto mais espaço na casa tem, mais vaso vai caber. E quanto mais vaso se cabe, mais azeite Deus multiplica. Eu vim pregar para alguém entender que você nunca perdeu. Foi Deus gerando espaço para trazer coisas maiores, mais importantes, mais relevantes para a tua história. Bate no peito comigo e diga: eu nunca perdi. Fala: foi Deus que gerou espaço.
Para portas maiores se abrirem, portas pequenas precisam ser fechadas. Para que você seja bem sucedido em algumas áreas, talvez seja necessário você se frustrar em outras. É Deus dizendo para alguém aqui hoje: eu não perdi o controle da tua história. Eu não perdi o controle da tua vida. E tem vitórias, pastora Betânia, que vêm embrulhadas num pacote chamado derrota, que é só no desembrulhar da vida que a gente descobre que Deus nunca perdeu o controle de nada. Eu quero te dizer aqui, este ano você precisa confiar mais no Deus que você serve, que parece que vai dar errado, mas no final Deus vai dizer o seguinte: eu compliquei, descompliquei, e agora eu estou vendo você ver o porquê compliquei, porque você não estava na rota da vergonha. Só confia. Deixe o que precisa ser levado, ser tirado, ir embora, porque você não tem noção do que Deus tem para trazer e colocar no lugar. Eles levam tudo que ela tinha, pastora Patrícia, mas o texto diz que uma coisa ficou para trás. Você recorda do que ainda ficou naquela casa? Alguém responde? Alguém sabe ou pode habilitar a dar essa resposta? Perdeu tudo, menos uma coisa. O que ela não perdeu? A botija de azeite. Ela diz: eu não tenho nada em casa senão uma botija de... E eu faço uma pergunta: se foram tirado tudo, por que aquela botija ainda estava lá? Vaso em prateleira chama atenção, ainda mais eu que gosto muito de atentar para detalhes. E vaso em prateleira chama ou não chama atenção? Eu tenho certeza que o credor, avaliando o que tinha, o que não tinha valor para ser levado, tirado da casa dela, e alguém diz: e o vaso? Você vai ver o vaso assim como eu vi também, quer ver? Aí imagina o auxiliar dizendo: rapaz, você está vendo o que eu estou vendo? Estou vendo. E por um acaso o vaso é de ouro? Você está vendo o vaso, está vendo? E o vaso por um acaso era de prata? Era de bronze? Era de quê? Opa, você está vendo o vaso também. O vaso era e já viu alguma coisa de barro ter valor? Os credores não levam o vaso porque na percepção deles é de barro. Nem para um trocado na esquina isso serve. Deixa isso para aí. Mas se fosse ovelha do pastor Fábio, eu duvido que deixaria o vaso para trás. Porque a gente entende que o valor de um vaso de barro não está naquilo que ele apresenta por fora, mas o valor do vaso de barro está no seu conteúdo. Aí sabe o que Deus disse para mim? Você vai hoje pregar para os vasos de barro dessa igreja. Eu estou sozinho, tem alguém comigo aqui? Tem um vaso de barro do teu lado aí, pega na mão dele agora. Isso, pegue na mão dele agora e diga assim para ele: é vaso de barro, Deus tem um segredo contigo. Fala: é vaso de barro. Disseram que você não ia chegar em lugar nenhum, né? Diga para ele: disseram que você não prosperaria, disseram que você não cresceria, preferiram outros vasos, você foi humilhado, foi o escanteado, foi a ovelha negra, e teve alguns até que disseram que você não passaria dos 15 anos e não daria para o que presta. Só que eles não sabem que Deus tem um segredo com os vasos de barro. Aleluia, aleluia.
vasos aqui. E se a banda puder correr para a gente fechar junto agora. Eu vim pregar para os vasos que foram alvo de desconfiança. Eu vim pregar para os vasos que foram alvo de descredibilidade. Gente que olhou para você e disse: isso não presta, isso não rompe, isso não cresce. Só que eles não sabiam que o segredo teu com Deus não estava na grife que tu vestia, nem na essência do perfume que você usa, nem no carro que está na tua garagem, nem na casa que tu mora. Aleluia, mas está na intimidade que você tem com Deus. Aleluia, levante a sua cabeça, porque você não é qualquer um. Você é o elemento surpresa de Deus para virar a história desta casa. Ei, querido, segure a mão desse vaso e não salte agora por nada, vai. Segure a mão deste vaso aí e não solte. Olhe no olho dele aí e diga assim: ser vaso de barro é duro. Fala, ser vaso de barro é ser deixado para trás. Fala, ser vaso de barro é ser alvo de humilhação. Fala, ser vaso de barro é ser alvo de descredibilidade. Diga para ele: mas levante a tua cabeça, que os homens geralmente rejeitam, é o que o céu costuma usar. Aleluia! O que os homens rejeitam é o que o céu costuma levantar. Paulo diz aos Coríntios que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe quem não é para confundir quem é. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Enxugue essa lágrima do rosto, porque eu venho do Rio de Janeiro só para te dizer: Deus não errou quando te escolheu. Dá um pulo dessa cadeira, liberando a melhor glória que você tem esta noite. Abrace alguém e diga: este ano é ano dos vasos de barro. Vai, abrace alguém e diga: este ano é ano do vaso de barro. Concluir a faculdade é ano do vaso de barro. Virar milionário é ano do vaso de barro. Pregar para as nações é ano do vaso de barro. Ser instrumento da mão de Deus. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que vai adorar a Deus esta noite. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar aonde desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei. Levante as mãos e vamos cantar. Me enxergou, vamos. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Você pode cantar isso pra ele? Diga: me enxergou na minha tormenta. Me livrou em, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Me deu um
lugar na mesa. Irmão, se você soubesse quem está do teu lado, se você soubesse que o momento dele não define a história dele, aleluia, você pegava a mão dele melhor agora. Aleluia, você está segurando a mão do maior empresário de Goiânia. Você está segurando a mão do ministério mais relevante deste lugar. Aleluia. Olha aí como é que Deus está renovando gente agora. Levanta a tua cabeça. Não deixa a depressão te consumir. Não deixa esse complexo de inferioridade te matar. Você é a escolha de Deus para dar certo. Você é a escolha de Deus para dar certo. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ai, 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 ai. Levanta essa mão ao alto e declare: se eu passar, e se eu passar, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Levanta essa mão alto e declare que nos braços dele, e em teus braços, nos seus braços e em teus braços, o meu esconderijo, e em teus braços o teus braços Deixa eu dizer que é uma empresazinha. Deixa eu dizer que é um ministériozinho. Deixa eu dizer que é fogo de palha. Ah, se eles soubessem. Aleluia, que Deus tem um segredo com os vasos de barro. Eu estou sentindo Deus aqui. Esta noite Deus está liberando destinos. Esta noite Deus está liberando vitórias. Deus está abrindo as comportas das promessas e está dizendo: você vai chegar mais longe. Aonde ninguém da tua casa chegou, você vai chegar. O que ninguém da tua casa viveu, você vai viver. Você vai chegar mais longe que seus pais. Você vai chegar mais longe que teus parentes. Deus tem segredos de novo em suas mãos. Pastor, você contou a minha história aqui hoje. Eu sou esse vaso de barro da casa. Cresci sem apoio, sem pai, sem mãe, sem intercessores, sem apoiadores. Mas você tem um Deus na sua vida. Porque eu creio, pastor Fábio, que quando os credores bateram na porta para dizer: viemos levar os meninos, ela abriu a boca dizendo: não vai levar ninguém, porque eu vou pagar a dívida. Vai pagar como? Vou pagar à vista. Como? Sabe aquele vaso que vocês deixaram para trás e disseram que não prestaria para nada? Foi este vaso que Deus usou dentro da minha casa para mudar a nossa história. Alguém vai ouvir falar da tua história. A tua história será contada em livros. A tua história será contada em altares. Se prepare para influenciar e tirar vidas do apego. Pastor, eu sou esse vaso de barro. Eu não te convido a sair do lugar, não. Vou aqui na frente que eu preciso orar por você. Caio de novo em suas mãos. Talvez você criou bloqueios de preconceitos, de traumas, de rejeições. Deus quer desbloquear a tua mente para que você viva a totalidade das promessas de Deus na sua vida. Não sai do seu lugar, não. Vou aqui na frente que eu preciso ministrar sobre você. Eu preciso orar pelos vasos de barro desta casa no altar. Cai em tua graça. Vem. Eu
recaio. Vem. Recaio de novo em suas mãos. Isso, vem chorando mesmo. Se eu passar esta será a última pelo lágrima que você derrama por causa deste problema. acharei conforto em seu Você não é tragédia, você não é o acidente dos teus pais, você nasceu com propósito. Que me guarda. E se eu passar, e se eu passar, e se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei, eu acharei, eu acharei, pois eu sei que há aquele que me guarda. Isso te bloqueou, mas Deus está desbloqueando você hoje para romper, para crescer, para avançar. E em teus braços é o meu descanso agora, cheio de sonhos de si. E em teus braços é o meu esconderijo. E em teus braços é em teus braços é Deus poderoso. eu vaguei Eu intercedo pela o tua noiva. mundo lá fora, Eu te apresento os vasos de barro que estão aqui mas na não frente, encontrei o que tenho agora. que vem superando abandonos, Eu tenho você, que superou abusos, traumas da infância, bloqueios. Só tenho você. E o que restou para ele foram pensamentos negativos, Eu autossabotagem. vaguei. Ele aceitou a ideia de que ele nasceu para sofrer. Ele aceitou a ideia de que ele nasceu, aleluia, só para dar errado. Mas esta noite o Senhor está mudando toda percepção negativa a respeito de si próprio. Você. Não, ele não é qualquer um. Ele é a sua escolha para romper, para fluir, para dar certo. Vai ter vasos de barro aqui conquistando diploma. Vai ter vasos de barro aqui E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E abençoando vidas. Bastou eu falar pra você me ouvir. Nós espantamos no nome de Jesus ficar feliz. todos os fantasmas do passado. Nós desbloqueamos hoje o teu E ficar feliz para um novo rumo, para uma nova história, uma nova direção. Ei, Satanás, nós te damos uma ordem. Sai da mente dele. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Ele não vai desistir dos sonhos. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Sobre a vida dele no nome de Jesus. Que ele vai florescer. Que ele vai florescer. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo lá fora. Onde havia agonia, vergonha, vai haver O que tenho agora, eu tenho você. Receba a cura, receba a transformação, receba o bálsamo que Só só o tenho Senhor pode liberar. Vai, Jesus, aonde o terapeuta não vai, vai onde o psicólogo não vai, vai, Senhor, aonde o E remédio não quem chega, vai, é Jesus. esse que era sem pecado e não me condenou? Pra glória do teu nome, No lugar da morte vida Pra glória me do teu ofertou. nome, pra glória. O cordeiro que por mim se Se entregou. você já foi ministrado por alguém, você pode retornar para o seu Os lugar. meus pecados. Mas não retorne de cabeça baixa. Quem é esse? Retorne entendendo que 2026 é o seu ano. É o ano de você romper, crescer,
prosperar, porque tem um Deus nos céus que está com as mãos estendidas sobre você. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados. Você que pode dar a melhor salva de palmas para Jesus, porque Ele merece.